Vamos lá. Aqui, ótimo. Boa noite, Richard. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então tá ótimo. Me vê e me ouve bem? Sim. Maravilha, eu também te vejo e te ouço bem. Deixei marcado Beleza. aqui embaixo o tema da nossa live de hoje, SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, perspectivas do clube empresa. Já deixando o convite para todo mundo que está nos acompanhando e que está entrando, para que também deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, enfim, para a gente poder realmente debater esse assunto. Bom, vamos lá, vamos começar a iniciar aqui oficialmente esse nosso papo dessa segunda-feira, dia 23 de agosto. Um grande prazer estar aqui com o Richard da Silveira Dias, meu amigo, advogado, aqui numa conexão Campinas-Joinville, né, Richard? O Richard é advogado do Cuiabá, do JEC, né, do querido JEC, Joinville Esporte Clube, e também da equipe de basquete Black Star, lá de Joinville. Bom, a nossa escolha, e foi até uma ideia, um gentil convite, uma ideia muito legal trazida pelo Richard, da gente ter esse espaço hoje para falar um pouquinho desse tema, né, do clube empresa, que a gente se habituou a chamar de clube empresa, mas que na verdade agora ganha um nome novo com a aprovação da Lei 14.193 de 2021, do dia 6 de agosto, se eu não estiver enganado. Esse é um tema que já foi muito discutido, ou que é discutido há muitos anos. Inclusive, eu me lembro que uma das grandes polêmicas, né, estudando a Lei Pelé, eu me lembro, né, honestamente, eu não lembro de ter vivido, porque eu ainda estava lá na 8ª série. Mas, estudando o advento da Lei Pelé, existe, né, foi incluída a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresa. Isso depois foi questionado e logo a legislação foi modificada para que isso fosse uma faculdade e não uma obrigação dos clubes. Apesar de que naquela época, final dos anos 90, tivemos até um movimento de alguns clubes, de fato, se transformarem ou criarem as suas empresas vinculadas às associações. De qualquer modo, quando isso se tornou uma faculdade, naturalmente que houve digamos que isso foi contido, né? Houve uma contenção daquilo que era antes uma obrigação. E o tempo passou, nos últimos anos, acredito que algumas crises, ou algumas das crises enfrentadas por clubes importantes do futebol trouxeram novamente as questões de gestão, as questões de administração, de transparência, de governança, de compliance, né? O compliance, nos últimos anos também muito debatido, e com muita força vieram alguns projetos, e tivemos agora essa aprovação da SAF, como eu já comentei, da Sociedade Anônima do Futebol. E aí, Richard, passando a bola para você, começando esse nosso papo, foi uma boa? Então, eu quero dar boa noite para todo mundo. Sou advogado de clube, de atleta também, né? E assim, analisando aquela época com essa época, né, como tu disse, hoje os clubes estão mais endividados, né, com mais problemas tributários e financeiros que naquela época. Hoje também o dólar e o euro tá forçando os clubes a perderem competitividade no mercado, né, perdendo muitos atletas para o exterior. E analisando a lei, se ela fosse aprovada na íntegra, né, como ela tinha sido originalmente concebida, a vantagem financeira e tributária para os clubes seria bem maior e bem melhor do que da forma como ela foi aprovada agora, né, retirando aquela parte do sistema tributário de futebol diferenciado para o futebol, que foi vetado, né, que a gente vai chegar lá à frente. Eu vejo que para clubes grandes pode ser que tenha uma vantagem na reorganização, principalmente clubes que tenham o clube social que fala, né, que não são só futebol, e para pequenos clubes eu já acho um pouco mais complicado, né? E para empresas, para clubes que já têm ou já tem a estrutura organizacional de empresa, eu acho que vai ser vantajoso.
mas você comentou, você falou um pouquinho sobre a questão tributária, né? Acho importante também a gente reforçar esse veto, né? Reforçar aqui o contexto desse veto e o que ele significou, porque, vamos lá, nós temos um sistema esportivo construído com base no associativismo. Então, os nossos clubes, eles são constituídos em sua imensa maioria como associações, né, de fins não econômicos, ou antes a associação de fins sem fins lucrativos. E digamos que talvez a principal característica dessas entidades, na questão tributária especialmente, é a isenção, o não pagamento, né, de alguns tributos, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS. Então, quando se pensa numa transformação dos clubes em empresa, numa sociedade empresária, a primeira questão que vem é o seguinte: bom, eu tenho uma associação que não paga imposto, né? Vou usar o imposto aqui de uma maneira genérica. Tem uma associação que não paga imposto. Se eu me transformo numa empresa, ou mesmo se eu me constituo como uma empresa, eu vou pagar imposto. Poxa, que vantagem eu tenho nisso? E aí, claro que a ideia da lei, do texto original da lei, é que se criasse um sistema intermediário, que faz muito sentido, né, Richard? Porque você tinha, digamos assim, o não pagamento de imposto. Ou seja, o governo não arrecadava nada. De repente você vai criar uma figura com o pagamento normal, regular de qualquer empresa. Então, vai sair, digamos, sai do 8 para 80. A ideia do projeto original era ter algo intermediário, então fixar em 5% de basicamente todas as receitas e seguir dessa maneira. Seria um simples do futebol, né? Acho que podemos tratar dessa maneira. Então, houve esse veto que você muito bem mencionou, e esse veto realmente ele afasta um pouquinho os clubes de fazerem essa transformação, tira esse estímulo de fazer a transformação. Mas aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Claro que esse veto ele pode ser derrubado, então nós temos ainda esse contexto, mas quais seriam, na sua opinião, Richard, as outras vantagens, ou as vantagens para que um clube hoje seja constituído como uma SAF, ou que ele seja transformado de uma associação para uma SAF? De fato, tirando essa parte da legislação que ela previa esse sistema diferenciado de tributação, tu passa o investidor e o clube ter todos os encargos tributários, né, de uma empresa regular, inclusive nas transações. As vantagens que sobraram, digamos assim, foi a emissão de debêntures, e daí eu vejo que o clube precisa ter um comercial muito bem organizado para poder fazer valer essa parte da legislação, e ter um comercial igualmente forte para poder trazer investidores para poder viabilizar a SAF. Caso contrário, não há vantagem econômica para um clube num primeiro momento. Claro que vai depender da análise conjectural de cada associação, né? Mas, a princípio, que a lei vai se resumir na questão da recuperação judicial e centralização das execuções trabalhistas, né? Que são os outros dois pontos importantes da lei. Sabe que você mencionou esses dois pontos que realmente são importantes, mas eu te devolvo a seguinte questão. Hoje, ou digamos, antes da lei, antes do 6 de agosto e da vigência da Lei 14.193, nós já não tínhamos reunião de execuções e também nós já não temos um movimento ou uma indicação jurisprudencial de admitir a recuperação judicial para as associações. Como que você... eu digo isso porque, bom, se são esses os pontos que sobram, isso de certo modo já existia ou não? Não, existia, mas não específico para clubes de futebol, né? Era um sistema de execução concentrada no trabalhista geral, né? A lei trouxe especificamente que os tribunais terão, inclusive o Tribunal de Justiça, terá que regulamentar como vai funcionar a execução concentrada. E a execução e o ato concentrado, né, ele era estrito aos processos trabalhistas, né? A legislação ela trouxe a questão da execução concentrada dos cíveis também,
é uma dívida importante, envolve daí as execuções tributárias também, que a princípio os clubes não tinham como se socorrer, né? E daí a gente se deparou essa semana, né, com duas decisões do Vasco e da Portuguesa, que usou um pouco de uma forma subsidiária, né, essa questão das execuções concentradas para uma associação que ainda não é SAF, né? E o que você me diz disso? Eu acho que, assim, eu analisei superficialmente as decisões, né? E eu acho que, num primeiro ponto, é uma distorção, foi distorcido, mas justamente para atender o clube nessa questão que eu falei lá no início, né? De clube que ele tem a questão trabalhista, mas ele tem o clube social junto, né? E o juiz, no momento que deferiu especificamente da Portuguesa, ele tentou separar as dívidas, né? Mas ainda assim, eu acho que sem a SAF, eu acho que para te ter acesso ao benefício da lei que fala em relação à execução concentrada, tem que ter a constituição da SAF, né? E daí vem a decisão do Vasco, que vem justamente nesse sentido, dizendo que para te ter as benesses da lei da Sociedade Anônima de Futebol, tu tem que ter constituído a Sociedade Anônima, né? Que tu fez uma analogia perfeita em relação ao Simples, né? Seria o Simples do futebol. Sabe que esse ponto que você falou, né, enquanto você até comentava que uma das vantagens que sobrariam, né, dado hoje o momento que nós temos, que é do veto, você comentou que um dos pontos seria esse regime de concentração das execuções trabalhistas e também cíveis. E você mencionou até, falou, isso a ser regulamentado pelos tribunais, né? Então, esse também eu acho um ponto interessante, porque ainda que se estenda esse dispositivo da lei da SAF para as associações, ou seja, ainda que você conceda, como foi concedido à Portuguesa, o direito de parcelar nos termos como se ela fosse uma sociedade anônima de futebol, ou de outra forma, estendendo essa faculdade ou essa ferramenta ao clube associativo, seria, me parece também prudente até que se tivesse uma regulamentação dos tribunais para que isso pudesse ser feito de uma maneira já organizada, que pudesse nascer de uma maneira, digamos assim, com um procedimento já definido, né? Porque na verdade foi feito ao contrário, foi dito, olha, pode fazer assim, e agora a gente discute como vai resolver. Então isso talvez estenda um pouquinho a discussão e enfim, não sei se talvez seja o caminho mais adequado. Sabe, Richard, que essa questão da reunião das execuções, e você até comentou, né, no início que você trabalha além dos clubes que eu mencionei na sua apresentação, também para atletas, e eu trabalho majoritariamente para atletas, e muitas vezes a gente está na famosa fila das cobranças, né? Eu já tive a oportunidade de me manifestar até publicamente em algumas situações sobre a minha opinião desse regime ou dessa concentração desses atos trabalhistas que nós temos aí de norte a sul no nosso país. E a questão que para mim é muito sensível é a importância de que as regras estabelecidas sejam efetivamente cumpridas e que os atos sejam, quando o clube não cumpre o ato, que seja penalizado, que as sanções previstas no regulamento, que elas sejam aplicáveis, porque existem alguns atos que acabam que essas sanções elas patinam um pouquinho na hora de serem aplicadas quando há um descumprimento. E aí você perde um pouquinho a previsibilidade, perde até, eu diria que para quem está na fila, você perde até um pouquinho a confiança nisso, porque você não sente que aquilo que foi, as regras que foram estabelecidas estão sendo cumpridas. Isso não significa que elas não possam ser revistas, porque a gente vive hoje, e acho que você pode dizer isso também com muita propriedade, Richard, o clube hoje está em uma divisão, amanhã está em outra, então esse ano tem uma receita, ele consegue pagar 100 mil por mês para um ato trabalhista, no outro ano ele sobe de divisão, pode melhorar um pouquinho, no outro ele cai, enfim, isso também impacta muito nesses atos, não é? Sim. O que a gente tem vivido aí, especificamente no JEC, né, é justamente essa imprevisibilidade de receita, né?
No momento tu tem a receita, no momento seguinte tu não tem aquela receita, no momento tu tem ela, mas ela está bloqueada pela justiça, né? Como advogado de clube, eu posso, como tu falou, eu posso falar com propriedade dessa realidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa de uma segurança jurídica para poder executar. Então, até no momento de a gente propor para um credor, assim, ó, a gente tem uma execução concentrada, a gente precisa que tu adere, né? Adere essa execução concentrada para a gente poder viabilizar o clube e não encerrar as atividades. O credor, ele questiona, não, mas qual vai ser a correção? Quanto que vai ser? Quais são os critérios? Como é que é a fila de pagamento? Em que ordem que eu estou? São as perguntas naturais que têm que ser feitas, né? E a gente muitas vezes não tem a resposta porque não tem um critério definido. Até nesse ponto, a lei ela trouxe alguns critérios, né? Ela trouxe Selic como indexador, ela trouxe a possibilidade do clube prorrogar a execução concentrada em mais 4 anos, se ela chegar no 6º ano e tiver a 60% quitado da execução dos créditos, né? Então, assim, ela trouxe algumas regulamentações base, e daí a forma de adesão, como que vai funcionar internamente dentro do tribunal é que precisa ficar mais claro pro juízo que está executando, né? Então, no momento que eu tenho uma sentença que ele vira um título executivo judicial, eu preciso saber como que vai funcionar e não ficar naquela discussão se é legítimo o ato, se não é, se eu posso mandar, se eu não posso habilitar meu crédito lá. Então, isso também é importante. A lei tentou trazer essa segurança jurídica para dentro dessa relação que ainda está muito no escuro ainda, digamos assim. Sim, sim. Sabe que você, assim, pensando um pouquinho ainda na questão de quais seriam as vantagens, né, dessa transformação, eu muitas vezes eu olho para essa situação, para essa nova ferramenta, né, para a SAF, e vou dizer, não vou falar aqui das peculiaridades aqui da legislação em si, mas no conceito da gente criar uma ferramenta específica para que se explore a atividade econômica do futebol na condição de uma sociedade empresária, né? E um ponto que eu acho muito relevante analisar, e para mim a grande vantagem, é essa impossibilidade de se ter um planejamento, de se ter um plano. Hoje nós temos os mandatos de presidentes de clubes de futebol aí entre os 2 e 4 anos, né, sendo permitida uma reeleição para que se possa cumprir ali o que está no artigo 18A da Lei Pelé. E é impossível, né, criar um planejamento que tenha uma mínima chance de ser bem sucedido em 2, 3 ou 4 anos. O clube, na minha opinião, ele tem que ser pensado para no mínimo 10 anos. E eu faço até eu penso nisso um pouquinho, até olhando para o processo de maturação de um atleta. Então, se a gente se o clube recebe um atleta ali com de 12 a 14 anos, nas suas escolinhas, com 14 já pensando em contrato de formação, né, em quanto tempo esse atleta, a gente vai descobrir, na verdade, se esse atleta virou, né, como se diz por aí, se ele se tornou um atleta profissional, se ele vai poder dar retorno esportivo e financeiro para o clube. Um atleta de 12 anos, vamos colocar aí 10 anos, para ele chegar nos 20, 22 anos, então você poder ter essa perspectiva. Claro, se for um talento fantástico, com 16, 17 já se sabe isso, e provavelmente já vai ter uma negociação, enfim, e aí já toma um outro caminho. Mas pensando na média dos jogadores que vão conseguir subir profissional ali, começar a treinar com 17, 18, 19 anos, começar a ter alguma oportunidade ali com 20 anos. Então se a gente imaginar esse período, né, esse tempo de maturação, se você entra num clube hoje para administrar um clube, né, algum dirigente, enfim, uma gestão, e pensando no principal negócio, que é o futebol, né, claro que existem os negócios correlatos que são muito importantes, direito de televisão, enfim, as arenas que estão por aí, algumas delas, né, porque também quando a gente fala de arenas novas, né, falamos aí de um punhado de arenas para centenas de clubes, então não é que todo clube tem arena, mas enfim.
Mas eu quero dizer o seguinte, para se planejar algo, você precisa de um médio e longo prazo. E a gestão política que marca o associativismo impede que isso seja feito. O que você acha disso? Esse é um ponto bem importante, assim, esse pensamento de gestão, ela precisa ser desenvolvida dentro do clube, justamente a lei traz as regras de governança, né, que precisam ser observadas pelos clubes, pela SAF, e ela traz justamente esse desenvolvimento de como gerir a base, como gerir o profissional, de uma forma que o clube seja sustentável, né? Que o clube se desenvolve através do futebol, do que o futebol pode proporcionar, mas não ficando só atrelado à venda de jogador ou só atrelado à renda de patrocínio, né? Ela precisa ser desenvolvida com o desenvolvimento do clube com um pensamento de empresa, que é justamente isso que tu falou, né? E isso passa pela responsabilidade do dirigente. Se o cara que está na frente do clube, ele não pensa como empresa, ele pensa no mandato dele, como é a maioria das situações hoje, ele só vai pensar nas dívidas e nos títulos que o clube dele, naquele momento que ele está ali, ele está ganhando, né? Está oferindo. Se a gente, agora com a SAF ali, se essa governança da forma como foi pensada ali e for implementada na prática de uma forma profissional, aí o clube tem chance de ter uma gestão de carreira tanto para os próprios dirigentes como para os atletas, né? E isso é fundamental para o desenvolvimento do futebol. E daí que eu vejo a diferença entre os clubes, o enquadramento na prática da lei para clubes pequenos e clubes grandes, né? Clubes grandes, ele já tem a condição de se transformar numa SAF, né? Ele já tem uma organização interna mínima. O que eu achei interessante, inclusive, da lei, é que tu pode seccionar o departamento de futebol para implantar a SAF, e daí o dirigente que é responsável por esse departamento de futebol que vira SAF, ele é responsável por tudo que acontece dentro do clube, coisa que a gente não tinha antes, né? Que o dirigente, ele fazia dívidas, antecipava a receita, ele antecipava a cota de TV, e não acontecia nada, né? A dívida vai ficar para o outro, e vai ficar para o outro, e para o outro, então até a situação financeira dos clubes, elas se explicam por causa dessa forma de gestão cômoda até, digamos assim, que se implantou no futebol, né? Sabe que esses dias eu li um livro muito legal que eu tenho, sempre que eu converso, eu recomendo, que é um livro do Rodrigo Capello, chamado Futebol Como Ele É. É um livro de quase 600 páginas que conta, enfim, volta aí talvez 60 anos de história, 70 anos de história, para dizer de alguns problemas, ou até de alguns êxitos, né, de pontos positivos e pontos negativos, clubes que cresceram, clubes que enfrentaram dificuldades. E é impressionante, lendo o livro, eu percebo que alguns dos desafios que nós ainda enxergamos hoje, eles existem há 70 anos dentro dessa estrutura associativa, né? Então, quando eu discuto o Clube Empresa, eu gosto de dizer o seguinte, que a gente precisava, né, de uma ferramenta, de algo diferente, para tentar interromper um pouquinho esse caminho das associações que, poxa, parece que ele saturou, que ele não funciona e cada vez menos funciona. Talvez ainda há 70, 40 anos, né, a gente tivesse um mercado do futebol que admitisse, digamos assim, essa dose do amadorismo, essa talvez irresponsabilidade, ou esses abnegados que colocavam ali um dinheiro do bolso para fazer a coisa andar. Mas realmente isso parece que não tem mais lugar já há algumas décadas. Então, por isso que essa ferramenta é muito interessante. E voltando um pouquinho, a gente comentou a questão da base, né, da formação de atletas. Você, no seu contato com clubes, os clubes que você conhece, enfim, esses clubes, eles se valem da lei de incentivo ao esporte
para que possam desenvolver os seus jovens atletas? Não, essa é uma boa pergunta. Essa questão da lei de incentivo também foi até uma dúvida que me fizeram, uma pergunta que me fizeram antes de a gente começar a live. E hoje os clubes que eu conheço, eles, em especial o Black Star e o Jack, eles usam bastante a lei de incentivo para desenvolvimento de projetos da base, né? Então, assim, existem iniciativas, existem bastante uso dos clubes de futebol na questão do desenvolvimento da base a partir da captação financeira da lei de incentivo. E daí uma das perguntas que me fizeram foram essa, né, com a criação da SAF, como que ficaria essa questão da lei de incentivo, né? Não, a princípio, analisando a lei, eu identifico que se tu transformar o clube como um todo numa SAF, aí pode ser que se torne inviável a captação pela lei de incentivo ao esporte. Mas se tu transformar só o departamento de futebol e deixar a associação cuidando dessa parte da base ou alguma coisa do gênero, tu consegue, em paralelo, manter a possibilidade dessa captação com a lei de incentivo e ao mesmo tempo, a captação financeira para o fomento do futebol profissional, trabalhando em paralelo, né? Porque senão, o que eu vejo é um esvaziamento da associação, né? Tu deixa as dívidas com a associação, bota todos os ativos na SAF e os credores ficam a ver navios, né? Não é essa a ideia da lei, não é essa a ideia quando foi criada essa legislação, né? Esse é um ponto interessante, porque eu vejo que até historicamente, né, a nossa estrutura do esporte, ela tem muito do poder público financiando. De novo, quando a gente olha para os grandes clubes, tudo bem, eles não vão ter necessariamente relações de financiamento pelo poder público, mas existem muitos clubes ao longo do nosso Brasil é muito diverso, né, enfim, a extensão fala por si, que se valem dessas parcerias. E claro que quando você tem uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária com fins lucrativos, via de regra, você não vai conseguir manter essas parcerias com o poder público. Então, realmente, esse é um ponto a se pensar para que talvez ainda que a gente possa prosseguir nesse ajuste, né? Para que essa ferramenta possa ser melhor acomodada na realidade que a gente tem. Essa ferramenta que eu digo, a SAF. Né? Para de alguma forma a gente possa suprir isso. Porque, no fim, senão a gente vai se restringir ali a essa possível transformação dos clubes em empresa para meia dúzia de clubes, né? Na possibilidade de meia dúzia de clubes. E eu acho que a ideia, acho que a lei pode, ou essa ferramenta, ela pode deixar um legado ou criar um ambiente melhor do que isso, né? Talvez ela possa, talvez a ideia dela de governança, de transparência, de gestão profissional, de planejamento, de possibilidade de planejamento a médio e longo prazo, a gente não quer isso só para meia dúzia de clubes, né, Richard? A gente quer isso para todos os clubes, para todo o futebol, enfim, e que a mudança ela possa ser realmente contundente, impactante e que possa alcançar o sistema, né? Um dia, nessas lives aí que a gente participa, um dia desses eu participei de um bate-papo muito legal com o nosso amigo advogado também, o Léo Máximo, lá de Belo Horizonte, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante. O legislador esportivo, muitas vezes, ele trabalha, ele atua pensando no maior clube do país, no jogador mais rico, né? Enfim, como se só tivesse Flamengo e Palmeiras, como se só tivesse Neymar e Vinícius Júnior. Mas não, isso é a exceção, essa não é a realidade, não é? Isso, não é. Eu também vejo dessa forma, assim, até judicialmente eu vejo um pensamento equivocado nesse sentido de que o futebol é feito de grandes fortunas e um monte de dinheiro rodando, e não é bem assim, né? A maioria dos clubes tem dificuldades financeiras, tem dificuldade de captar ativos, tem dificuldade de vender jogador, às vezes final de contrato, um jogador que não está rendendo vende por um valor baixo para poder se capitalizar, e daí numa
venda futura, esse atleta acaba sendo vendido por um valor maior, né, porque ele foi desenvolvido, ele foi, né, ele foi moldado e dilapidado, né, para ele poder se tornar um jogador melhor, e daí ele acaba sendo vendido por um valor maior, e muitas vezes o clube que formou ele originalmente acaba não tendo só uma fração pelas vias de mecanismo da FIFA, né? E aí, daí eu vejo a oportunidade dessa lei dos clubes pequenos, principalmente, se organizarem para atrair esse tipo de financiamento. Mas eu não vejo um clube pequeno, um clube de regional, de segunda divisão estadual, por exemplo, lançando debenture, como diz na lei. Eu não vejo... muitos nem sabem que existe não sabem sabe que existe a lei de incentivo para poder desenvolver a sua formação, mas não sabe às vezes montar o projeto, aí manda o projeto do jeito que acha que é o correto e acaba não passando, ou às vezes faz um valor que é inexequível, né, que às vezes ele quer captar, sei lá, uns 100 milhões e às vezes acaba captando só 200 e não consegue executar o projeto. Então tem todo esses poréns em relação aos clubes pequenos que a legislação muitas vezes não enxerga, né? Só enxerga como tu falou, para os clubes de série A e B, e aí às vezes acaba inviabilizando ferramentas melhores de fomento do mercado para clubes de menor expressão ou que tem uma limitação de financeira, uma limitação financeira, às vezes está numa região que é pobre, mas tem projetos sociais que acabam desaguando no futebol, né, num departamento de base. Tem clubes que já são empresas, né, eu acho esses clubes que já são empresas um pouco mais fácil se tornarem clubes da SAF, e eu acho que é isso. Legal. Eu estou aqui vendo que o Thiago Aguiar, obrigado pela participação, ele deixou aqui uma pergunta para a gente. Qual clube que nós podemos destacar como uma boa gestão, no sentido de ser um clube empresa? Passo a bola para você, depois eu também dou a minha opinião. Hoje o que eu vejo o clube com pensamento empresarial mais desenvolvido é o Red Bull Bragantino, né? Apesar de ser um projeto recente. Eu não lembro mais de nenhum. Sim, o Cuiabá é bem organizado, mas ainda não é um modelo de gestão, mas é um clube bem organizado, né? Que são os dois casos que eu tenho mais proximidade, assim. Mas tem outros. Até onde eu sei, o São José do Rio Grande do Sul é um clube bem organizado, mas não sei se é um clube empresa. Né? O que tu tem de conhecimento nessa? Sabe que assim, eu também destaco o Red Bull Bragantino. Aliás, eu tive o prazer e a honra de atuar profissionalmente na transição do Clube Atlético Bragantino para o Red Bull Bragantino, e eu acho que aí a Red Bull acaba tendo uma vantagem até para a gente colocar como um destaque desse contexto dos clubes no formato empresarial, que é o fato de ser uma empresa que tem vários clubes no mundo. Então, quando você começa a observar o próprio organograma, as estratégias, isso não precisa ter de nenhuma informação confidencial. Nas entrevistas do CEO do clube, que é o Thiago Escuro, a gente pode ouvir isso, essa integração, esse intercâmbio. Então, acho que são algumas questões que são muito particulares, muito peculiares do mundo corporativo, né, das empresas que a gente conhece por aí, que a gente não observa em outros clubes, justamente porque, ainda que sejam constituídos como empresa, eles não têm esse intercâmbio ou essa base, essa raiz internacional. E me parece que o Red Bull Bragantino usa disso muito bem, que é uma empresa realmente integrada, que os seus profissionais se conversam, que existe uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio, que existe uma visão de médio e longo prazo. Isso eu acho fundamental. Visão de médio e longo prazo. É construir, é o processo. Esses dias também eu vi uma entrevista do
do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, né? Ele falava que ele ouvia dizer muito que CND não ganha título, né? Alguma coisa assim. Então não adiantava pagar dívida se não ganhasse título. Na verdade, quando você paga dívida e quando você tem CND, você começa justamente a criar um ambiente propício a você ganhar título, né? Hoje, inclusive, nessa semana a gente ouve os rumores da contratação do Davi Luiz, né, pelo Flamengo. Hoje foi apresentado o Andrés Pereira, acho que é esse o nome dele. O sobrenome é Andrés, eu sei que é Andrés, o sobrenome acho que é Pereira. Também é um jogador que, embora brasileiro, se construiu no futebol inglês e vem para o Flamengo, né? Então hoje nós observamos o Flamengo com esse potencial de contratação. Espero, claro, que essas contratações estejam sendo feitas com responsabilidade, porque óbvio que você tem que tomar cuidado, né? Não é porque você tem um ambiente favorável que você pode ligar ali o piloto automático e deixar a coisa fluir. Que eventualmente a sua receita, ainda que você tenha um time que você imagina que vai ganhar, a gente está falando de esporte, a gente está falando de algo imprevisível. E nesse contexto, se você não ganha, a sua receita cai. Então você tem que, obviamente, medir isso. Espero e até acredito que os gestores do Flamengo estão observando isso e assim possa realmente manter essa boa fase. Mas veja, a boa fase que foi criada, acho que é inegável, né, que a gestão do Eduardo Bandeira de Mello colocou o Flamengo nos trilhos, e se eu não estiver enganado, foi uma gestão que iniciou em 2011 ou 12. Então, acho que nós podemos afirmar também que o Flamengo viu o resultado em campo de uma vez por todas, né, definitivamente, em 2019, quando ganhou a Libertadores. E aí acho que passou para aquele torcedor que tinha dúvida do que se a CND era importante ou não, acho que ali passou a acreditar, não é? Eu tenho notícia de antes, né? Eu tenho notícia que o Flamengo já começou a se reestruturar lá em 2003, né? Uma reestruturação pequena que foi gradativamente evoluindo. E tu vê que o Flamengo conseguiu se reestruturar sem a SAF, né? Então, mas porque ela mudou o pensamento original de associação, né? De gestão, que é o que tu tá falando, e a gente tem que ponderar. Se tu tem um sistema interno de gestão e de organização de médio e longo prazo, com as pessoas certas, trabalhando nos departamentos certos, os departamentos bem organizados dentro do clube, não precisa de uma lei dessa para desenvolver o clube e fazer o clube crescer, fazer o clube conseguir a CND. Tu consegue fazer o clube, a partir do departamento de marketing, um departamento financeiro bem organizado, um departamento administrativo bem organizado, tu já consegue sanear muitas coisas e muitos problemas que acabam estourando no futebol depois. Então, assim, até eu fui num workshop da NBB e o cara falando isso direto, né? Primeiro a gente organiza e depois a gente colhe os frutos. E que é bem isso. Primeiro organiza a casa, se estrutura, organiza o departamento financeiro, organiza o departamento administrativo, organiza o RH, faz um sistema interno de prevenção de ações trabalhistas, faz um departamento de prevenção, um de organização, um de compliance, né, como está na moda agora, compliance. Então tu faz um departamento de compliance, ou bota um cara que entenda de compliance. Com isso tu já vai gerar credibilidade, tu já vai gerar um outro ambiente interno de profissionalismo, então as pessoas já vão mais engajadas a trabalhar no clube, porque um ponto que acaba desanimando os próprios colaboradores é a desorganização interna, né? Se tu entra qualquer pessoa que vai trabalhar numa empresa desorganizada, ela não vai ter ânimo para ir trabalhar todo dia, né? Agora, uma empresa organizadinha que está ali, a gente está com um problema, mas a gente está remando para organizar, para resolver, aí já é um outro sistema. E daí, se todos os clubes começarem a pensar dessa forma, e a SAF acaba trazendo esse espírito, né, de reorganização, governança, compliance, administração, responsabilidade, né, responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, tributária. Se os clubes incorporarem isso dentro dos seus sistemas de organização e de pensamento, a organização do clube, atrair investidores, atrair
parceiros, atrair dinheiro, atrair publicidade, é consequência. Acaba sendo consequência. É verdade, tem razão. Bom, vamos caminhando aqui para a nossa parte derradeira desse nosso papo, que é muito legal, muito interessante, o tema realmente é fantástico. Vamos lá. A gente pensando hoje na legislação que foi aprovada, na Lei 14.193, de 2021, houve esse veto da questão tributária, que eu acho que é um consenso, né, do mercado, né, Richard, que isso que esse veto, ele tira o estímulo para a transformação dos clubes em SAF, ou para que se crie um clube, já que ele tem o seu nascimento como uma SAF. Então, assim, vamos tirar um pouquinho vamos tirar a questão tributária da mesa, ou melhor, esse veto da mesa, que todo mundo espera, inclusive, que seja derrubado, porque se esse veto for mantido, acho que a gente tem um problema da adesão. Vamos dizer que esse veto seja derrubado. O que você acha? Você acha que os clubes vão aderir maciçamente à SAF? Serão alguns? Qual a sua opinião? Eu acho que os clubes vão aderir aos poucos. Eu acho que se houver os primeiros cases, né? A gente tem no Brasil essa cultura da lei pegar ou não pegar. Então, se acontecer de um ou outro caso de clube aderir à SAF e começar a ter rendimento esportivo, aí pode ser que os demais clubes vão acabar indo atrás, né? Efeito manada que fala, né? Agora, se um clube ou dois aderir e acabar tendo mais despesa tributária do que vantagens econômicas ou alguma coisa assim, um clube que está organizado financeiramente hoje, não sei se é vantagem para ele aderir à SAF, porque da forma como ela está, né? Então, o tempo vai dizer se os clubes vão aderir, a forma como eles vão aderir a SAF, né? E como essa lei vai ser recepcionada dentro do panorama jurídico né? Só o tempo vai dizer. É verdade. Eu vi as notícias que eu vi até agora sobre algumas iniciativas para transformação em SAF dos clubes que já existem. Claro que, eventualmente, algum investidor que pretende constituir um clube, ou, eventualmente, algum clube menor que esteja captando investidor, talvez esses tenham planos também de se transformar em SAF. Mas os principais clubes do Brasil, eu ouvi do Botafogo e do Cruzeiro, né, do Botafogo de futebol e regatas. O Botafogo, aqui em São Paulo a gente fala Botafogo do Rio, né? Porque a gente tem o Botafogo aqui também em Ribeirão Preto. Tem Botafogo também na Paraíba, né? Enfim, tem um monte de Botafogo espalhado. Então eu ouvi do Botafogo do Rio e do Cruzeiro. Ou seja, são dois clubes que honestamente, né, eu acho que também é consenso, dois clubes gigantescos, que merecem todo o respeito, mas são dois clubes que estão respirando por aparelhos. Então dá a impressão que estão enxergando isso. Poxa, será? Vamos lá, a gente não tem muito para onde correr, vamos ver se isso aqui ajuda. Me parece que são os primeiros sinais de adesão. Mas como você bem disse, tendo exemplos bem-sucedidos, eu acho que isso vai reverberando no sentido de estimular outros a fazerem. E a última pergunta para a gente encerrar aqui o nosso papo, né, e sempre agradecendo as pessoas que estão passando por aqui, vejo a Júlia, e eu devo mencionar a presença dela, que é uma das pessoas que faz o IBDD andar, o IBDD que eu tenho um carinho imenso, enorme respeito e um orgulho de fazer parte, ser conselheiro, e tantos outros que estão aqui com a gente. Eu queria fazer o seguinte questionamento para você. A SAF é a solução para o futebol brasileiro? Eu acho que é uma ferramenta, não a solução. A solução, como eu falei antes, é a organização interna e a responsabilidade financeira dos dirigentes. Se os clubes se organizarem e se os dirigentes tiverem essa noção de que planejamento de longo, médio prazo é o que traz resultados, aí a gente vai poder usar a SAF como uma forma, como uma ferramenta de desenvolvimento do cenário do futebol como um todo. E eu digo mais, assim, não é porque houve o veto, e ainda que o veto em relação ao sistema diferenciado
tributário continue vetado, pode ser que daqui a um tempo assim, os clubes não aderem, né, ou um ou do outro venha a aderir venha uma necessidade, porque no Brasil se faz legislação a partir da necessidade, né? Então pode ser que surja a necessidade de a gente ter que refazer a lei ou fazer uma emenda na lei para incluir esse sistema financeiro, esse sistema tributário diferenciado para o futebol, porque a lei está sendo inviável, digamos assim, né? A própria pressão dos clubes que aderirem vai acabar levando a isso, eu acho. Não, legal. A minha opinião também é nesse sentido, né? A gente não pode olhar para a SAF como uma solução milagrosa para o futebol brasileiro. Eu acho que é uma ferramenta, que é importante que nós tenhamos essa ferramenta à disposição, e naturalmente que cada clube vai saber se, né, internamente, inclusive, no seio associativo, né, porque a grande questão é essa transformação das associações em empresas, né? E claro, também tem os investidores criando clubes novos que podem já nascer nesse formato, mas eu acho que cada um vai saber ali avaliar a sua situação e saber se isso faz sentido ou não. De qualquer modo, o que eu sempre digo, eu gosto de enxergar a questão da SAF, ou responder a esse questionamento, se é ou não uma solução milagrosa, da seguinte forma. É uma ferramenta muito importante e ela vem, de certo modo, ocupar um espaço ou dar uma alternativa a um sistema que, no meu entendimento, está superado, que é o sistema associativo, político, eminentemente político, né, com essa troca de gestão a cada 2, 3 ou 4 anos, que impede que se construa qualquer planejamento a médio e longo prazo. E para finalizar, antes da gente se despedir de quem nos acompanha, essa live vai ficar gravada também para quem quiser acompanhar posteriormente, eu me lembro de uma frase do Flávio Augusto, né, o brasileiro que se tornou dono do Orlando City, mas também que já vendeu o Orlando City, e ele disse que, quando foi perguntado sobre a diferença do futebol nos Estados Unidos e no Brasil, ele disse o seguinte, que nos Estados Unidos o futebol é uma atividade econômica e no Brasil ele é uma atividade política. Eu acho que isso é uma maneira de... É um argumento que eu trago aqui, ou uma fala que eu trago do Flávio para corroborar a minha percepção de que esse sistema associativista ou associativo, ele realmente já cumpriu o seu papel e a gente precisa pensar nessas novas possibilidades e uma delas é essa nova ferramenta da SAF. Bom, Richard, já deu aqui nós passamos um pouquinho até o nosso tempo previsto, mas que realmente o papo é muito legal, esse tema é muito interessante, pensar no esporte, no desenvolvimento do esporte, na melhoria do esporte é sempre muito legal, e eu sempre digo que nós advogados e na verdade todas as pessoas que trabalham com esporte devem contribuir, cada uma com a sua ferramenta. Nós temos a ferramenta do direito, para tentar desenvolver o esporte, fazer dele cada dia melhor, porque inclusive não é só ele claro, como acabei de mencionar o Flávio, né, uma atividade econômica, mas ele também é um fenômeno social, na minha opinião, dos mais importantes, e ele pode transformar vidas, sociedades, enfim, e a gente precisa trabalhar e lutar por ele. Richard, te agradecendo, eu passo a palavra para que você se despeça de quem nos acompanhou, de quem assiste a nossa live, e depois eu faço aqui o encerramento. Queria primeiro te agradecer aí pela oportunidade de a gente poder debater esse assunto, ter aceito a minha sugestão de a gente fazer esse tema, porque, como tu falou, é um tema bem interessante, relativamente novo dentro desse contexto da nova lei, mas que é um debate que vem de anos e que pode ser que venha a mudar o contexto, o panorama do futebol nacional ou não. Então, agradeço por ter aceito o convite. Queria agradecer também ao Arivelto Viletti, que foi presidente da OAB em Tubarão, ali, que sempre me acompanha, foi meu professor, coordenador do curso de Direito lá em Tubarão. A Júlia, que é minha colega de pós-graduação também, que está sempre no meio, onde eu vou, a Júlia tá no meio, é impressionante, cara, ela é onipresente. E todo mundo que acompanhou a live, também queria deixar um agradecimento aí pela paciência e por ter prestado atenção no que a gente estava falando aí, ter contribuído. E, cara, assim, dá de fazer mais umas 3, 4 lives dessa aí, porque dá de destrinchar essa lei e falar bastante coisa dela.
principalmente com os primeiros clubes e as primeiras situações que vão surgindo, né, como as decisões judiciais, os primeiros clubes que vão aderindo, os desdobramentos dessas adesões. Então, a gente ainda vai acabar voltando nesse tema futuramente, e fico à disposição para a gente poder conversar sobre outros temas, né? E queria agradecer novamente e deixar um abraço aí para todo mundo. Excelente, excelente, Richard. Aliás, vou aproveitar que você mencionou o professor Erivelton, né, que é reitor da Universidade de Tubarão. Vamos promover o direito desportivo na universidade. Se já promove, ótimo. Se não promove, vamos fazer aí evento. O Richard sabe tudo disso. Professor, fale aí com o Richard. Vamos divulgar e fomentar o direito desportivo sempre. Bom, também agradeço, Richard. Obrigado pelo seu gentil convite, né? A sua ideia, muito legal a sua ideia de debater esse assunto, e fico muito honrado de você ter lembrado de mim para a gente falar disso. E como você bem disse, nós estamos no início, talvez, de uma nova história, de um novo contexto, né? Não que seja a história do milagre, né? Porque a gente sabe que a SAF não é um milagre, mas que seja um novo contexto, uma ferramenta bastante interessante. E hoje a gente fala um pouquinho em perspectiva, né? Em abstrato do que pode acontecer. A gente tenta pensar um pouquinho qual caminho que isso vai, qual rumo que isso vai tomar. E certamente vamos mais para frente discutir alguns casos concretos. E espero, se Deus quiser, que possamos discutir alguns cases de sucesso da utilização dessa nova ferramenta como uma forma de melhorar o nosso futebol. Muito obrigado, a live vai ficar salva no IGTV, para quem quiser acompanhar, para quem quiser assistir, e eu falo por mim e pelo Richard, estamos sempre à disposição para debater o assunto, para conversar, e vocês podem nos encontrar nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até logo, um grande abraço. Abraço.